Então, bem-vinda e bem-vindo a este novo episódio do podcast Florescer em Beleza. E hoje trago aqui uma nova convidada e também, ao ler o texto sobre o trabalho dela, eu já sabia que ela era fundadora de uma academia que se chama Asas. Já esse nome é extremamente simbólico e traz-nos aqui bastantes imagens com muito significado. E hoje é dia IC, já agora, do ciclo Chuan, e IC é vento, é liberdade, é a capacidade de sairmos das nossas gaiolas e podermos voar, mas para isso temos que usar as nossas asas, e também descobrir que afinal asas é uma sigla para a Academia da Sabedoria da Árvore Sagrada, que eu achei muito bonito esta homenagem a árvore da vida, a árvore sagrada e esse significado da importância de irmos às nossas raízes, ao nosso inconsciente e subconsciente, porque essa é a forma de realmente ganharmos mais liberdade. Apresento-vos a querida Cláudia Rodrigues. Olá, Cláudia. Olá, minha querida Ana. Antes de mais uma vez agradecer-te estar aqui. É um privilégio, porque tenho bebido muito das saberias que tu tens trazido, não é? Conhecemos-nos como eu sendo tua aluna e também me revejo muito no teu trabalho. Portanto, é uma honra estar aqui contigo, querida. Muito Que grata. bom. Então, querida Cláudia, vamos começar por este símbolo da árvore que eu achei Uhum. tão bonito, a árvore sagrada, esta importância de nós irmos às raízes. É um transbordar mesmo, não é, Ana? Eu vou começar, se calhar, aqui pelo que tu primeiro falaste, o nome asas, não é? Porque asas, isto dá logo assim, como tu dizes, uma intenção, quem escutar, quando este nome veio, de liberdade, não é? De voar. Mas isto pode nos levar, como tu falas, e eu concordo contigo, para esta história do New Age. Nós muitas vezes estamos a querer libertar-nos, estamos a querer trazer leveza à vida, mas sem primeiro entrarmos em contacto com o que nós carregamos, com os nossos pesos, não é? Aquilo que nós escolhemos carregar de alguma forma. Então, se nós formos mais fundo no nome, como tu falaste, da academia, da sabedoria, da árvore sagrada, para nos levar realmente para as nossas raízes, porque muito facilmente nós podemos usar a espiritualidade para continuar a projetar fora, para fugir, às vezes ainda é uma fuga maior, queremos realmente ter asas para fugir do que nós temos, não é? Quando o caminho para mim tem-me mostrado que é o contrário, que é o acolher, é o estar realmente com o que eu posso ter, olhar para aquilo e, claro, sem qualquer tipo de. E isto tem sido o meu processo também de trabalhar isso, de autorresponsabilidade, de trazer para mim, porque nunca é sobre os outros, não é, querido? Isto tem sido o meu trabalho, de olhar para isso, nunca é sobre os outros. E não há nada que de alguma forma não esteja ligado a mim, ao meu interior e à minha história. E vamos por essa parte falando que eu comecei, se calhar um bocadinho diferente de ti, se calhar com 20 e tal anos a despertar um pouco mais para a espiritualidade. Tinha crises profundas de choro, de sentimentos de vazio, há quem lhe chama hoje em dia de depressões, sentia-me extremamente perdida. A vida que eu tinha supostamente não me faltava nada, mas eu sentia que me faltava a mim mesma, sem ter consciência, esta consciência que eu tenho agora de verbalizar isso, eu acho que me faltava a mim mesma. Tinha um casamento onde eu, de alguma forma, estava estável e confortável, uma profissão onde eu ganhava muito bem, eu estava na área da estética. Eu comecei com o exterior, com o fora, que era um negócio incrível, que me dava realmente dinheiro, que me dava estabilidade, tinha uma casa, tinha supostamente tudo o que eu precisava. Mas eu tinha constantemente estas crises, um vazio existencial, não é? E quando eu comecei a procurar esse meu interior, que eu estava tanto no exterior, de alguma forma, um dos primeiros processos que eu tive foi o yoga, que foi através do yoga integral, sim. Eu comecei a receber aulas e senti-me em casa, Ana. Na primeira aula eu senti-me em casa. Eu disse que saudades que eu tinha de mim mesma. Aí eu percebi, eu tinha saudades de mim mesma. E o que me levou a isso, Ana, logo assim mais diretamente à aula de yoga,
as posturas muito importantes, sim, mas foi o acto de estar presente. Eu aí percebi o quanto é que eu não estava presente, o quanto é que eu fugia do meu corpo, de mim, o quanto é que eu estava no fora, no que os outros queriam de mim, e foi o acto de respirar. Tanto que aqui uma história um bocadinho metafísica. Eu, nesse dia que tive a sala de yoga, Ana, eu tive um sonho à noite, eu ainda me lembro até hoje. Tive um sonho e durante um sonho veio como se houvesse uma voz interior, isto é algo assim metafísico, mas eu trago sempre isto para a minha história. Era uma voz que dizia pranayama, pranayama, pranayama. E eu desconhecia, supostamente nesta vivência, na Cláudia agora, esta linguagem sânscrita, não é? Este significado de pranayama. Havia algo que faltava, Ana, e eu tinha esse sentimento em mim. O que é que isto tudo está ligado então a asas? Eu fui compreendendo que quanto mais eu fui rejeitando a minha família, quanto mais eu fui de alguma forma não olhando mais profundamente para a minha história, para a minha infância, para aquilo que eu achava que era, quanto mais eu fui reconhecendo que quem eu pensava que era também é muito subjetivo, porque há tantas Cláudias numa só Cláudia, digo eu, e fui sendo tantas Cláudias, tantas experiências diferentes, com pessoas diferentes com quem eu estava ao meu lado, mas foi nessa fase de transição com 20 e tal anos, que assim que eu comecei essa formação de yoga, Ana, isso eu vejo muito também nos alunos que vêm até mim, tu deves ver isso, tu pegas numa ponta, tudo o resto existe como tu falas no teu trabalho, uma alquimia. Começou a haver uma alquimia total. Eu divorciei-me, eu comecei a mudar de profissão, ainda tinha parte da estética, eu tenho aqui um ascendente em touro, uma necessidade assim de segurança, então tinha uma parte da estética, mas comecei a dar aulas de yoga, e ainda assim, apesar de ser uma transformação muito profunda, mudei de local também, de casa, não é? A localidade totalmente diferente. Eu comecei a perceber que ainda assim as posturas que o yoga nos traz, esta capacidade para mim, falo eu, de estar num estado meditativo, de presença, o que mais me trazia mais uma vez a conexão era a própria respiração. Antes de avançarmos, que gostei muito de te ouvir, Cláudia, e logo no início falaste uma palavra que para mim foi, ressoou cá dentro, foi importante, e disseste a palavra escolher. Eu escolhi, não é? Ou nós escolhemos onde nascemos, em que condições nascemos. E eu acho que isto é muito importante porque, na minha visão, independentemente de termos escolhido com consciência ou inconsciência, não é? E daí vem a história do karma, essas tretas, e há um magnetismo, sem dúvida, há uma escolha, mesmo que inconsciente, há uma escolha. E eu acho que esta palavra vem a ressignificar muito aquilo que hoje em dia falamos dos conflitos, dos traumas, das feridas, e a trazer-nos mais responsabilidade. Isso não significa culpa, ok? Mas mais responsabilidade. Quer explorar um bocadinho isso, que eu acho que é tão importante? Está ligado exatamente ao rebirthing o que tu estás a trazer. Foi aí que a minha chave mudou. Eu comecei a tomar percepção, não vou falar da técnica, não vou falar da história do rebirthing para já, mas é o que tu estás a falar. A escolha, a nossa escolha, uma das coisas que o rebirthing toca muito e que nós duas já falámos é a concepção. Isso é das primeiras escolhas que nós fazemos. Quando o nosso pai e a nossa mãe fazem aquele Big Bang, aquela explosão, aquela conexão, não é? Quando estamos a ser concebidos, no acto sexual, parecendo que não, mesmo para o rebirthing e para outro tipo de filosofias dentro da espiritualidade, acredita que nós, e eu acredito por mim, e eu já passei por isso, de acessar a isso, nós vamos realmente, nós temos um certo tipo de vibração, um certo tipo de forma de pensamentos, não é? Simplificando, que nós trazemos como bagagem, que transportamos de várias experiências e nós escolhemos o sítio certo, a hora certa e as pessoas certas. Então, a circunstância que vão ser os nossos pais, que vai ser o local, a fase planetária em que nós estamos. Então, o Rebirthing acredita muito nisso, que não há vítimas, não há casos e que, de alguma forma, tudo é sempre gerado por nós. Isso. O nosso pensamento cria a realidade. Então, a forma de pensamento que a minha mãe e o meu pai tinham estava muito ligado à minha forma de pensamento, àquilo que eu trago e que venho trabalhar.
em nada. O quanto é que isto está enraizado, estas crenças estão enraizadas nas pessoas, que traz culpa, traz vergonha, traz uma desconexão com o divino, com o sagrado. Se tu assim quiseres chamar de Deus, não importa o nome, mas há uma desconexão. Tu não trazes para o ato da concepção o divino, não é? Então, toda essa forma de nós não consagrarmos, o que é consagrar para mim? É estar num estado de presença e de respiração. E é incrível quanto a respiração fala sobre nós. É óbvio que depois agora entramos na técnica e podemos reeducar a nossa respiração, podemos mudar, é daquelas funções fisiológicas magníficas, porque também temos autonomia na respiração e que nos dá esse potencial de tocar realmente nessa fonte da vida. Se nós repararmos, nós viemos de um ser aquático, nós estávamos dentro do ventre da nossa mãe, água, não é? Como um peixe dentro da água, e aí começa uma história muito interessante, que é a água, tu sabes disto muito bem, a água é um elemento yin, negativo, ele tem a capacidade de absorver, de receber, não é? É dos elementos que mais facilmente recebe. Então nós somos um ser incrível, que já vimos desta forma para provavelmente receber o máximo possível de informação. A luz da sala, do bloco operatório, aquilo é um bloco operatório, é uma energia altamente medicina, nada, eu não quero levar isto para um extremo, nem crítica, porque nós fazemos o que podemos na medida da consciência que fomos evoluindo. Mas na consciência que fomos evoluindo, nós fomos ficando muito pouco naturais, vamos dizer assim. E o que é natural é muito simples. É como a técnica do rebirthing, depois já vamos falar. É das coisas mais simples. Eu acho que é bom trazer este assunto de forma mais pública e sem qualquer julgamento, ok? Sem julgamento, não estamos aqui a julgar ninguém, muito menos a culpar, mas é trazer mais consciência, mais reflexão, que aliás é o objetivo deste podcast, trazer reflexão e pensamento crítico para abrirmos a novas ideias. Não quer dizer que, mais uma vez, que seja a minha escolha, mas eu estou aberta a esse leque. Não é? Então, esta inibição respiratória é a única coisa, se nós percebemos bem, enquanto bebés, que nós somos tão vulneráveis, tão indefesos, é a única coisa que nós conseguimos praticamente controlar. Mesmo o movimento do corpo físico nós ainda estamos a desenvolver. Repara como isto é interessante. É o primeiro acto, é a respiração, a única coisa que nós começamos a perceber que conseguimos regular. O resto nós não conseguimos regular. Eckhart Tolle tem uma expressão que eu acho que me faz muito sentido, ligando aqui as pontos com o Rebirthing e a bioenergética, que é o corpo de dor, que eu acho que está muito ligada também ao que tu estás a falar. Então, o corpo de dor, ele é uma entidade viva. O que é que acontece? A vida começa a refletir quem tu és, começa a refletir o que tu tens de crença, não é o que tu és, o que tu tens de crença, e tu não vais fundo, tu foges a essa sabotagem inconsciente. Então, infelizmente, isso acontece com muitas pessoas, as pessoas desistem porque entram em contato com o corpo de dor, com as suas identificações, vão ter que se desapegar, vão ter que morrer em vida, se nós dissermos assim, eu não quero ser dramática, mas é isso, mas isto pode ser um caminho suave, pode ser um caminho cor-de-rosa, não tem que ser um caminho forte, é um caminho para mim, e eu tenho aprendido por mim, que é tão agradável. Pode parecer desagradável, há sessões que sim, quando eu digo agradável não é dizer que vai ser tudo bonzinho e vamos todos ficar bem, não. Nós trazemos é conforto ao desconforto. Esse é o objetivo do rebirthing, tanto que nós, quando eu digo nós, parece, mas quem é um renascedor não se chama terapeuta, não gosta de se auto-intitular como terapeuta, porque não é sobre mim curar ninguém. Eu só facilito o espaço, eu tenho a ferramenta, sim, eu tenho a experiência, eu já vivenciei algumas memórias minhas que ajudam o meu campo a estar mais limpo, mais claro para o outro, posso dizer assim, mas a pessoa, o objetivo das sessões é respirar sozinho. E a quem está aqui a ouvir, grata também por teres ficado até ao final. Foi um grande episódio, o tema também exigiu. Acho que explorámos aqui questões muito, muito importantes.